Olá, galerinha! Tudo bom? Bom, dia 4 de dezembro, daqui a 3 semanas, prova da UERJ. Bom, desde agosto discutindo inúmeros temas aqui no canal com os alunos do curso, né? A gente já fez aí 12 propostas de redação e estamos convivendo com esses personagens aqui desde agosto. Bom, já temos uma certa intimidade com esse enredo, intimidade com essas personagens. E vamos hoje, aqui nesse vídeo, fazer uma síntese. Esse vai ser o último vídeo com material mesmo, com aprofundamento, né, sobre temáticas que aparecem aqui nessa obra. Por isso que eu digo que talvez esse seja o vídeo definitivo aqui do canal, para com a UERJ 2023, no que tange a sempre o aprofundamento temático das principais questões e eixos que estão aqui nessa obra, tá? Esse ano não deu, né, para a gente trabalhar aí com o processo de correção de redação, até porque eu sou sozinho aqui no canal, mas de fato, quando vocês colocam aí que esse canal é o canal que tem maior aprofundamento, né, as discussões mais agudas, né, sobre as obras, eu fico muito feliz, porque de fato é isso que a UERJ espera de vocês. Sempre teses bem construídas, argumentos originais, né? Essa é a grande diferença do vestibular da UERJ, sobretudo na redação, para os demais vestibulares. Então vamos lá, vamos pensar aqui no que seriam as principais discussões de Não Me Abandone Jamais, do premiado Kazuo Ishiguro. Bom, primeira questão que eu vou trazer hoje para vocês, né, é o seguinte: o destino dessas personagens aqui, ele é inexorável? O que significa a palavra inexorável? Ele é imutável. O destino aqui, leia-se morte, ou leia-se doar órgãos e morrer entre 20 e 24 anos. Esse destino é inexorável ou não? Trazendo a questão, como a gente sempre deve fazer esse movimento quando se trata de uma redação da UERJ, o destino dos nossos jovens na sociedade contemporânea, ele é inexorável, né? Os destinos são inexoráveis. Jovens também morrem entre 20 e 24 anos, morrem cedo. Olha a camisa que o professor André trouxe aqui. Aí eu vou já dar uma dica de conceitinho que você pode usar na UERJ. Ó, pesquisem aí. Necropolítica, política da morte. Política que insere, né, o destino de algumas pessoas, sobretudo jovens periféricos, ligados à morte. Uma morte calculada, uma morte que não é sentida, né? Uma morte que é entendida como banal, a banalidade do mal, de Hannah Arendt. Então, assim, quantos jovens que estão ligados aí, sobretudo nas periferias urbanas, né, que morrem entre 20 e 24 anos, né, ligados ao tráfico, ligados à milícia e a outros sistemas ilegais, né, e violentos. Será que esses destinos não são tão inexoráveis quanto de Não Me Abandone Jamais? Então fica aí essa pergunta, né, que pode ser, sim, a pergunta da UERJ. Lembrando que pela primeira vez nos últimos anos, a UERJ não permitiu a escolha do livro, né, da redação. Daí, ó, olha que interessante. Será que ela já não queria fazer essa pergunta? Por isso ela já não tinha escolhido esse livro de antemão? Bom, fica aí a pergunta. Bom, outra pergunta ligada a essa mesma ideia de destino inexorável, né? Bom, esses jovens, eles não vão tentar se libertar desse destino, dessa necropolítica? Esse sistema é muito fechado. Bom, lembrando aqui, esse livro é uma distopia. Nos últimos anos, né, nos últimos 4 anos, a UERJ cobrou 2 distopias. 1984, do clássico aclamado George Orwell, e Não Me Abandone Jamais, de Kazuo Ishiguro. Bom,
os dois sistemas lá de 1984, né, controlado pelo Big Brother, e esse aqui, né, um sistema fechado, controlado, nos indica, né, que essas personagens aqui da nossa obra, eles vivem num sistema fechado, eles são educados a serem resignados ou alienados, conceito marxista de alienação, e que eles vão, né, ser condicionados, tá, a não reclamarem, a não se oporem ao sistema, a viverem de forma alienada. Bom, há possibilidade de margens de fuga. Daqui a pouco a gente pensa nisso, né? Então, essa realidade, a realidade aqui da ficção, assim como em 1984, né, é muito introjetada, né, na derme, na cabeça desses personagens, tá? Para que eles possam pensar numa ideia de liberdade, tá? Uma outra discussão que vai aparecer aqui, que também aparece em 1984, é como existe, né, uma correlação entre palavras, linguagem e realidade. Como que as palavras são usadas aqui? Bom, há uma série de eufemismos, né? O que são eufemismos? Suavização de linguagem. Aqui, como existia em 1984, no George Orwell, na Nova Língua, né? Na Nova Língua, lá de 1984. O que é essa nova língua, né? Era uma língua que permitia que a gente tirasse, extraísse o DNA das palavras e tornassem as palavras outras coisas, né? Bom, tá muito filosófico, professor André. Vamos lá, né? Então vamos imaginar o seguinte, né? Quando a gente fala assim, quando alguém te pergunta assim, professor André, você tem uma empregada doméstica? Aí a gente não gosta dessa palavra, a gente acha essa palavra feia, né? A gente acha essa palavra tão representativa de um sistema patriarcal, né? Senhorial. Aí a gente fala assim, não, eu tenho a minha secretária, trabalha comigo em casa, né? Então você suaviza essa palavra. Já perceberam uma coisa? A palavra morte não aparece em Não Me Abandone Jamais. E eles estão marcados, como eu acabei de dizer, olha a necropolítica aí, né? Eles estão marcados para morrerem cedo, depois de doarem órgãos, de doarem seus órgãos vitais. Então a palavra morte não aparece aí, ela vai aparecer com um eufemismo chamado desligamento. Eles vão ser desligados, certo? Bom, há outras palavras também aqui que vão ser suavizadas, né? Quais são aqui essas palavras, né? Então, por exemplo, eles não vão aparecer como clones, né? Essa palavra só aparece 2 vezes nessa obra, eu já falei, né? Sobretudo na parte 3. Eles vão ser tratados como alunos de raio-x, eles vão ser tratados como doadores, eles vão ser tratados como cuidadores, né? Então a gente tem aí também uma ideia aí de suavização, de um vocabulário próprio que suavize essa realidade, né? Que é uma realidade necropolítica, tá? Vamos lá, outra palavrinha aí que é uma suavização, adiamento, né? Ali há uma possibilidade que se eles forem um casal, há na verdade ali uma série de possibilidades, né? Pelo menos a gente acredita, né? São hipóteses, tá? Não são certezas, tá? Então há a possibilidade de que um casal, né, que comprove que esteja junto, tá? Que eles possam adiar a sua morte, adiar as doações de órgãos vitais e viverem um tiquinho mais. Se eles forem de Raio-X também, eles têm esse privilégio, né? Raio-X é entendida como uma instituição, entre aspas, uma escola, né, diferenciada, né? Então, esse adiamento é um prolongamento
da vida. Então, essa linguagem, ela é usada para suavizar o que acontece. Porque, na verdade, o que acontece ali é uma política de genocídio, né? Genocídio de um tipo específico humano. Não há mais dúvida, né, depois que a gente já leu, que a gente convive com essas personagens, de que eles são plenamente humanos, beleza? Mas há nessa sociedade aqui ficcional uma discussão se eles são, né, menos humanos, não humanos ou outra coisa. Vide a palavra clone. Então, essa discussão da humanidade ou do processo de humanização dessas pessoas é também uma discussão que está aqui. Logo, se tem um processo de humanização, uma discussão também sobre educação é fundamental aqui nessa obra. Vamos falar um pouquinho no que tange, né, a essa ideia de humanização. Essa ideia de humanização, se eles são humanos ou não, aparece na discussão da alma. A alma é uma grande metáfora para o humano, né? Então, eles seriam humanos ou não seriam humanos? Eles teriam alma ou não teriam alma? A ausência ou a presença dessa alma, né? A alma aí, sobretudo em Rayushan, nessa instituição, ela está sendo discutida sobretudo com a questão da arte. O último vídeo que eu coloquei aqui para vocês discute essa questão de alma e arte, né? Então, uma das capacidades humanas mais extraordinárias e produtivas de subjetividade é a arte. Então, eles são ali induzidos nessa obra a produzirem arte, poemas, cartas, esculturas, quadros, pinturas, desenhos, né? E em todo momento eles estão barganhando essa possibilidade de comprovarem, né? Eles têm que comprovar, por incrível que pareça, para a humanidade comum que eles têm uma alma. Então essa discussão da alma da humanidade, se eles são humanos ou não, né? A alma é uma metáfora para isso, para essa discussão. Eles são humanos ou não? Se eles são feitos de uma experiência científica em tubos de ensaio, isso fica explícito na fala da diretora no final do livro, na parte 3, quando ela elucida para a Kathy e para o Tommy qual era a situação deles, o que é Rayushan, que Rayushan teria sido fechada. Essa é a elucidação que é colocada ali na parte 3, e eles vêm a saber que aqui nessa sociedade há essa discussão se eles tinham uma alma ou não. Esse projeto científico, né, da clonagem, tá? A clonagem, gente, ela é discutida contemporaneamente a partir de 1997 com a clonagem do primeiro mamífero, que foi a ovelha Dolly. Mas essa discussão da clonagem, ela é uma discussão que perpassa, que permeia o século XXI, nosso século, né? Não é à toa que essa questão da medicina, dos avanços da ciência, estão aqui nesse livro, ó, do historiador Yuval Harari, que é o escritor do maior best-seller das ciências humanas desse momento. Ele está em todas as listas dos livros mais vendidos, né? Que é o Homo Sapiens. Esse aqui é a continuação do Homo Sapiens, é o Homo Deus, no qual ele discute os avanços científicos e ele deixa aqui uma questão que é muito interessante, né? Que é a questão do seguinte: a morte é apenas um problema técnico. Então, olha só, quando o nosso Kazuo Ishiguro, né, ele traz essa questão da clonagem para o prolongamento de uma vida, de uma elite nessa sociedade ficcional. Essa ideia está sendo discutida também aqui, que nós somos uma espécie de homo deus. Nós não, apenas um grupo de privilegiados da nossa sociedade, como aqui também a gente sabe que é apenas um grupo de privilegiado que vai receber esses órgãos para estender as suas vidas, em detrimento de outras pessoas que são entendidas como descartáveis. Daí vem um conceito da filosofia muito importante de homo sapiens, né? Os homens descartáveis.
tá? Então, ó, olha que interessante aqui, o Homo Deus, e olha que interessante essa capa, né? Já tem vídeo aqui no canal sobre essa capa, né? O Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, claro, né? Repensado enquanto clone. E esse Homo Deus, né? Que sim, é o homem dessa sociedade privilegiada. Beleza? Então essa discussão do humano permeia toda essa obra. Uma outra discussão que está aqui também, que eu acho que vocês deveriam levar em consideração, é que também tem a ver com, né, a humanidade, né, a alma desses alunos, é a questão da memória e o intrincamento entre a memória pessoal e a memória coletiva. Lembrando a vocês, gente linda, que aqui nesse livro nós temos uma espécie de diário. É a Kef, a nossa protagonista, a nossa narradora em primeira pessoa, que conta a história de Hayusha. A história dela, a história do que ela tinha como família, né? Os clones, eles não têm família, eles não têm pais, né? Mas ela tem ali, sobretudo, a Ruth e, sobretudo, o Tommy, os seus grandes amigos, né? Foram criados juntos, e eles constituem uma memória, né? A memória é o próprio livro, Não Me Abandone Jamais, né? Lembrando a vocês, gente, que Hayusha é fechada, a diretora deixa isso muito claro na parte 3 da obra, e nenhum canal do YouTube contou isso aqui para vocês. E se essa instituição foi fechada, é porque essa instituição representa um perigo para aquela sociedade. Qual é o perigo, gente? É a comprovação de que eles são humanos. E essa comprovação de que eles são humanos provocaria, caso, né, essa sociedade viesse a saber, nem todo mundo sabe, tá, do projeto de clonagem. Porque caso todos soubessem do projeto de clonagem, poderia haver uma rebelião. Imagina você aceitar que pessoas sejam criadas, né, que sejam alienadas, resignadas, que doem seus órgãos e morram cedo em prol dos outros. Poderia gerar aqui um movimento de resistência. E olha que interessante, como que Hayusha resiste? Como que Hayusha chega até nós? Como nós não deixamos abandonar Hayusha? Através da memória. Memória é resistência. Talvez seja um dos poucos atos, claro que não é por querer, claro que não tem uma voluntariedade, né, por parte da Kef, da nossa protagonista, que eu costumo dizer para todos, né, que é a personagem mais resignada de todas. Bom, mas ela deixa o livro, ela deixa a história, a vivência dessa sociedade ficcional, de Hayusha, da vida deles, de como que eles foram submetidos, como que eles morriam cedo, para quê e por que que eles morriam cedo. Essa memória aqui é uma resistência. Então, a memória particular de Kef passa a ser uma memória coletiva, que vai resistir, que vai... Resistência é existência, que se vai fazer existir. Hayusha foi fechada, Hayusha foi silenciada. Como na história a gente vê o silenciamento de memórias coletivas e individuais. Quantas narrativas na história humana não são tentativas de resistência? A começar como né, o diário de... É só um minutinho aqui que eu tô desligando aqui o zoom aqui da câmera, né? Como por exemplo, né, o diário de Anne Frank é uma resistência. Ali Anne Frank conta a história dela, né? E não só a história dela, mas a história do povo judaico, né, que resistiu ao Holocausto, né? Quando a gente tem Euclides da Cunha, Os Sertões, a gente está contando a história de Canudos e dos sertanejos, que são, acima de tudo, uns fortes. Então a memória está ali como resistência, né? Quando a gente vê ditaduras tentando controlar histórias, proibindo livros, né? Queimando livros, né? É porque essas histórias são resistências
Quantas histórias não foram silenciadas, caladas, né? Vide um enredo aí da Mangueira Escola de Samba de 2019, quando ela foi campeã, que ela contou a história de mulheres, negros, indígenas no Brasil que foram silenciados pela história oficial. E fica uma dica, tá aqui no canal, gente, uma dica muito importante para vocês, de um filme, é um anime brasileiro premiadíssimo no exterior, que nunca foi, né, passado aqui no Brasil, tá? Que conta a história de resistência de mulheres indígenas, negros e negras no Brasil. Uma história de amor e fúria. Colocarei aqui para vocês o link. O vídeo tá aqui no canal, tá? Desse filmezinho, para que vocês pensem essa relação entre memória pessoal e memória coletiva. Então a Kéfia aqui, quando ela escreve esse livro, ela está contando a história coletiva dos clones, dos alunos, sobretudo, de Raiochan, tá? Então, a história pessoal, ela perpassa também por uma ideia de interseccionalidade, né? Ou seja, nós somos cortados por um monte de flechas identitárias. Então, no caso dela, ela está contando a história dela enquanto clone, enquanto estudante de Raiochan, enquanto, né, cuidadora e possível doadora de órgãos numa sociedade ficcional. Gente, um grande beijo. Que esse vídeo possa trazer boas reflexões para vocês para o UERJ 2023, que será feita no dia 4 de dezembro, e que vocês tenham muito, muito, muito sucesso nessa prova. Eu planejo trazer mais um vídeo aqui, fazendo uma correção e apresentação de um simulado para NIQET para vocês, tá? Um grande abraço, professor André, fiquem com Deus, uma excelente semana.